de restauração. Se você me pergunta, irmão, qual é o nome que você dá para essa obra que Deus está fazendo nesse tempo, seja avivamento, o que você queira chamar? Qual é a natureza disso? É restauração. E Deus não restaura movimentos, Deus restaura fundamentos. Não é restauracionismo, que vira uma teologia fechada dentro de uma caixa. É restauração de fundamentos. E nós não precisamos aqui de muita exposição. Quais são os fundamentos da igreja? Nós podemos dividir em duas partes. Fundamentos doutrinários, fundamentos práticos. Bem simples. Coincidente ou não, a palavra restauração, pelo que a gente vem estudando, eu, há alguns meses que eu percebi a necessidade de restaurar. Então, restaurar fundamentos da vida espiritual, restaurar fundamentos cristãos verdadeiros, restaurar o Evangelho de Cristo. Não sou religioso, não sou religioso. Restaurar uma vida espiritual vibrante em Cristo, como eu falei todo dia, dia todo, todos os dias. Eu falo de uma forma redundante para entender que é todo o tempo. Né? E isso nós estamos fazendo na família, e esse trabalho nosso aqui na academia é para restaurar uma relação, né, no corpo de Cristo, no que também é chamado noiva de Cristo, e também o corpo de Cristo. Então, queremos sim, tanto no grupo de pessoas que trabalham com a gente, no grupo de pessoas que praticam os trabalhos do dia a dia na empresa, amigos, grupos de amigos que vêm se somar na academia para exatamente fazer e engrossar, vamos dizer, crescer, desenvolver o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Não essas denominações religiosas que tem por aí. Nem tampouco esse pastor, esse preletor que está falando, tem denominação religiosa e também não é religioso. E ele faz críticas muito agradáveis, ao meu ver, para exatamente a falsidade da religiosidade e, pior ainda, do ímpio ou do ateu que não vive em Cristo. Você lê Mateus capítulo 16, você vai ver uma exposição do Senhor sobre 4 fundamentos. Esses 4 fundamentos são aquilo que nós podemos chamar de fundamentos apostólicos. Você vai ver uma exposição sobre Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então, o que quer dizer Cristo como fundamento da igreja? Nós temos que ver isso de forma doutrinária. Cristo aqui, ele é corporativo, é sua pessoa e obra. Por isso, ele é corporativo. É o que está em Colossenses 2:2. Ele é o mistério de Deus. E por quê? Lembre-se que quando o nosso Senhor Jesus estava ali perguntando para os discípulos que diz os homens que eu sou, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Pedro disse, tu és o Cristo. E o nosso Desculpa, eu fiz alguma bobagem aqui. revelou, porque é um mistério contido em Deus. E agora, esse mistério foi revelado no Novo Testamento. Não foi Pedro que pôde proclamar aquilo de si e por si, mas foi uma revelação. Quando a luz, ela incide sobre a verdade e brota na nossa mente, é a revelação de Deus. A luz sobre a verdade veio sobre Pedro. Ele disse, tu és o Cristo. Que revelação. E aí você vai ver que ele é o mistério de Deus. Em 1 Coríntios 12:12, olha que definição linda sobre Cristo, esse Cristo corporativo, ele, o cabeça, o fundamento e o cabeça da igreja. Ele é o fundamento e é o cabeça, e a igreja é o seu corpo. É isto que está sobre a doutrina desse grande mistério, Cristo, esse novo homem da nova criação. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12:12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha o que ele diz. Assim também com respeito a Cristo. Então, como Paulo define Cristo nesse texto? Um corpo constituído
de muitos membros. Ele é o fundamento. Senhores, eu espero que a revelação do entendimento do que ele está falando atinja os senhores que estão me ouvindo, quer em gravação, quer online. É fundamental a gente entender que Cristo é o cabeça, que existe um corpo que é a igreja de Cristo, chamado também corpo de Cristo, chamado também de noiva de Cristo, e esse corpo, ele é espiritual, formado por pessoas que nasceram de novo, vai aumentar, né? Ou aumenta o Cristo que tem em cada pessoa, ou aumenta o número de pessoas que nascem de novo em Cristo, e com isso o corpo de Cristo cresce, desenvolve, amadurece, ou, em outra linguagem, a noiva fica ataviada, preparada para o casamento com Cristo. Né? São sentidos simbólicos para dizer como que é a vida espiritual. E quando fala Cristo, já está ligado também o Espírito Santo e Deus. E aí vamos rumo à vida eterna, rumo à casa de Deus, aos céus, e ter uma vida eterna em Cristo. Isso é infinitamente maior do que a gente possa ter de tudo de bom nesse plano natural do homem. Essas são as boas novas que Cristo anunciou há 2000 anos atrás. E eu, graças a Deus, literalmente, desde 19 anos, venho desenvolvendo essa vida espiritual. Há 2 anos a gente vem gravando esse trabalho denominado aqui da Academia Dynamis, treinando a vida espiritual, e conclamos os amigos, familiares, sócios e os senhores que mal me conhecem para virem participar desse projeto e desenvolverem, compartilharem com outros, trazendo filhos de Deus para esse grupo de pessoas que estamos nos formando aqui na academia. Ele é o cabeça. A igreja é o seu corpo. Este homem corporativo. Homem corporativo. Isso é Cristo para nós. Esse é o sentido de Cristo para nós. Mas não somente Cristo, a igreja. O que é a igreja como fundamento doutrinário? Não é uma instituição, não é uma denominação. Como eu acabei de dizer. Estão vendo? Vai ver o currículo dele. Ele é mais novo do que eu, mas conhece a Bíblia muitíssimo mais do que eu. E alinhado com outros pastores ou preletores também que são mais novos e conhecem a Bíblia há mais décadas do que eu, muito mais profundamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou falando da minha cabeça, eu estou trazendo o currículo. O currículo são esses pastores e todos eles estão no nosso canal YouTube. Vocês podem ver o currículo, vocês podem ver os canais de YouTube que estão ligados ao nosso canal. Por quê? Porque o que nós queremos é nos juntar a Cristo em todo momento, fazer parte do corpo de Cristo. E depois, ou eternamente fazer parte do corpo de Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Dizer, é o corpo de Cristo. É a plenitude daquele que completa todas as coisas, como Paulo fez a linda exposição no capítulo 1, nos últimos versículos da Epístola aos Efésios. A igreja, o corpo de Cristo. Isso não é institucional. Isso não é eclesiasticismo. Isso é uma realidade espiritual. É orgânico, Veja, não é organismo. É realidade. É um organismo vivo. Organismo Isso é igreja. vivo. O corpo de Cristo. E a cruz. A cruz é outro fundamento. Essa cruz, em primeiro lugar, é um princípio eterno em Deus. Em segundo, Então, os fundamentos são Cristo, a igreja, e agora ele está falando da cruz. Muito interessante a história da cruz. Vê se é o que você imaginou ou exerce, a carregar a sua cruz. Vê se o entendimento é esse. Vê se a revelação não melhora do que você tem aí sobre a cruz. em segundo lugar, ela é soterológica. Aquilo que nosso irmão colocou ontem à noite para nós é a cruz na qual o nosso Senhor efetuou a nossa eterna redenção. Esta é a cruz soterológica. É a possibilidade da vida espiritual. Vem aí. A cruz que traz a vida espiritual. É a oportunidade. Foi um evento universal, único. Nunca existirá outro.
que é exatamente a abertura dos céus e de a gente estar junto com Cristo, à destra de Deus, espiritualmente falando. A cruz na qual o Senhor Jesus tomou